A artrose não é um destino inevitável e geralmente não provoca dor. Como se proteger da dor e de cirurgias desnecessárias? Você vai descobrir neste vídeo. Por isso, fique até o final, suas articulações vão te agradecer para sempre. Você já pensou por que tantas pessoas, mesmo tomando medicamentos e apesar de cirurgias, não conseguem um alívio duradouro? A verdadeira razão, na verdade, não está, como se diz com frequência, no desgaste da cartilagem, que está danificada, ou quando o osso roça em osso. Em vez disso, há outros fatores surpreendentes, como tensões musculares e fáscias que são negligenciadas. E o que é ainda mais incrível é que sua cartilagem e suas articulações podem se regenerar. Você só precisa saber como. Neste vídeo, você vai descobrir coisas que podem mudar a sua vida. Já descrevi isso há muito tempo, de forma intensa e muito detalhada no livro A Mentira da Artrose. E por que considero a artrose uma mentira? Tudo isso você vai saber agora. A maioria das pessoas acha que a artrose é algo completamente normal. Elas comparam isso com o carro delas. A partir de uma determinada quilometragem, o rolamento da roda estraga ou o pneu não tem mais. E é assim também com as articulações. Quanto mais se usam, mais elas se desgastam. E a cartilagem nas articulações vai ficando cada vez mais fina. E então, em algum momento, osso roça em osso e aí não há mais movimento. E a maioria também pensa que isso é completamente normal e que não tem nada a ver com o modo como vivem, se eles se movem de qualquer jeito ou de que forma se movem, mas que isso simplesmente seria assim. Também se ouve frequentemente o argumento de que, em tempos antigos, quando as pessoas viviam apenas 40, 50 anos, isso não era problema, porque elas não viviam mais que isso, e a cartilagem durava tanto. Mas como estamos envelhecendo, esse problema aparece, e por isso é totalmente normal ter que começar a usar articulações artificiais. Para ser mais preciso, a maioria pensa que quando há dores e, ao mesmo tempo, existe uma artrose na articulação, então isso estaria causalmente ligado, ou seja, mutuamente dependente. Ou seja, a dor estaria presente porque a cartilagem se desgasta e afina. A maioria acredita que a genética é a responsável. Seria, portanto, como já mencionado antes, algo incorporado. Mas hoje sabemos pela epigenética que apenas uma pequena porcentagem dos genes realmente estão tão fixados que não podem ser modificados. E essa é justamente a nossa experiência. Pois como poderíamos mudar isso? Podemos mudar isso através do movimento, treinando os músculos de forma diferente, criando outras tensões. Tudo isso será explicado depois, com detalhes. E assim surge uma abordagem completamente diferente e uma outra perspectiva de como você pode lidar com sua artrose. Para que você possa entender como lidamos com a dor, com a artrose, como a dor surge, como a artrose se desenvolve, como vemos isso, vamos olhar tudo isso juntos. Vamos pegar uma articulação qualquer que tem uma cabeça e uma cavidade. E como disse, pode ser qualquer articulação do corpo. Depois há uma cápsula que mantém tudo junto e que tem uma membrana interna chamada de... A membrana sinovial é onde o líquido sinovial é produzido, e nesse líquido sinovial existem muitos materiais e componentes para a cartilagem. E a cartilagem está aqui praticamente e do lado oposto, e serve para fazer com que o movimento aconteça suavemente, que deslize bem um pouco amortecido, para que não ocorra o contato direto entre os ossos. E a cartilagem se nutre do fato de que quando há movimento, os ossos pressionam-se um contra o outro, a cartilagem é comprimida, os resíduos saem e os novos nutrientes, quando ela é relaxada novamente, entram. E é assim que surge uma articulação. E as únicas partes da articulação que provocam movimento são os músculos. Por exemplo, os músculos puxam com força para cá, então praticamente o osso se moverá nessa direção. E sempre que uma força passa por ali, e os músculos que são puxados ficam mais curtos, do lado oposto, os músculos ficam mais longos. Caso contrário, isso não funciona. Então, quando estico o meu braço, o que estava curto aqui fica mais longo, e do outro lado que estava longo fica mais curto. E quando dobro o braço novamente, o que estava curto fica mais longo, e o que antes estava longo fica mais curto. E sempre que faço todo esse movimento, tudo está em ordem. Agora vamos analisar com as forças o que acontece quando nos movemos pouco. Dissemos no começo que alguns movimentos não são totalmente executados. No final, trata-se sempre dos ângulos de movimento que não são utilizados. Então, voltando ao exemplo,
Se eu movesse meu braço sempre assim, e esse ângulo e a extensão total não fossem usados por muito tempo, ficaria cada vez mais difícil executar isso. Por quê? Porque os músculos e as fáscias se ajustam. Os músculos se adaptam na sua estrutura de tensão, que é controlada pelo cérebro. E as fáscias, que são esses elementos indissociavelmente entrelaçados com os músculos, elas precisam acompanhar todos os movimentos, mas o corpo sempre se adapta a tudo o que é feito com ele. Portanto, quando realizamos certos movimentos, é como um treino. Na essência, treinamos 24 horas por dia. Claro, também dormimos nesse tempo, mas mesmo dormindo, continuamos a treinar. Porque, por exemplo, durante o sono, o corpo fica numa posição específica, talvez apenas aqui. E esses ângulos durante a noite permanecem assim, a menos que durante o sono. Se for diferente, eles não são usados. Então, tudo que o corpo faz é um treino. Hoje em dia, é quase normal que certos movimentos simplesmente não sejam mais feitos, sejam realizados. Por exemplo, nós raramente nos esticamos para trás, porque o cotidiano não oferece espaço para isso. E se ficamos sentados o tempo todo com o corpo inclinado para frente e o movimento oposto não ocorre, encurta. E o que acabei de explicar sobre o tronco também ocorre no joelho, ocorre no quadril e também no ombro. Assim, surgem desequilíbrios entre os diferentes grupos musculares e entre as conexões faciais. E aí surgem forças que o corpo não consegue administrar bem. Veja, dissemos que se for puxado para cá nesta direção, então do lado oposto algo precisa ceder. E para que isso ceda, de modo que a articulação tenha uma boa estabilidade, aqui é criada uma pequena tensão de controle. Para tensão-controle. E essa tensão de controle, você pode imaginar, como talvez já tenha visto, na Baviera ou na Áustria, quando uma Maibaum é erguida. Um tronco de árvore enorme que agora deve ser erguido. De um lado estão 3 ou 4 homens que puxam e puxam na corda grossa, corda. E do lado oposto está só um com uma corda mais fina que faz resistência. E aí a gente se pergunta, ele não está anulando o trabalho deles, tá? Tornando ainda mais difícil para eles erguerem isso. Mas o propósito dessa resistência é que essa árvore de maio não caia de lado e para que nenhuma pessoa se machuque. Ou seja, para garantir que o movimento seja seguro. E é exatamente assim que você pode imaginar isso na articulação. Porque quando o movimento articular acontece e os músculos puxam a articulação em uma direção, enquanto na direção oposta surgem forças muito pequenas. Forças são geradas e ajustadas de modo que a geometria da condução da articulação. E agora dissemos que não realizamos certos movimentos. Isso faz com que músculos e fáscias puxem mais forte em sentido contrário do que deveriam realmente. Então, e esse puxar mais forte pode ser observado com clareza neste desenho, pois quando puxam mais forte, surge uma força nesta direção, até aqui talvez. E essa força, diferente da tensão de controle, não pode ser ajustada pelo cérebro, pois isso está muito ligado às fáscias, que oferecem cada vez mais resistência e justamente não podem ser reguladas pelo cérebro da maneira ideal. Isso significa que no momento em que essa força puxa contra, é possível construir aqui um paralelogramo de forças, com uma nova força resultante. E então você percebe que essa resultante aponta agora para uma direção diferente da força original, da forma como deveríamos mover o braço. Isso significa que essa tensão dos antagonistas, ou seja, dos músculos que puxam contra, desempenha um papel no que acontece com a força total. E se puxar um pouco contra agora, isso tem o efeito de que um pouco de força é gerada dentro da articulação. E isso, enquanto for pouco, ocorre por um longo tempo, muitos anos nos humanos. Isso não tem muita importância, mas aí já existe um pouco mais de pressão da cartilagem uma contra a outra do que o previsto. Está previsto. E pode ser que isso já represente um desgaste leve. Isso também não é tão grave, pois sabemos pela pesquisa com células-tronco que no articulação as células-tronco estão ativas.
E nossa interpretação é que elas estão ativas na articulação para o que acontece com o pequeno. Desgaste que ocorre onde há atrito, caem lascas, onde os movimentos acontecem um contra o outro. Sempre há um pequeno desgaste que pode ser reparado, ou seja, para que a cartilagem mantenha no geral a espessura que normalmente possui. Mas o ser humano vive do jeito que vive, e todo esse desenvolvimento continua agora. Isso significa que alguns meses, alguns anos depois, dependendo do estímulo do treino, a força talvez até lá, essa força contrária. Então podemos construir novamente um novo paralelogramo de forças. E você vê, isso agora vai claramente em outra direção. E isso significa que aqui há ainda mais força no milho. A articulação atua, ou seja, o desgaste aumenta. E agora avançamos um pouco mais, isso acontece por volta dos 50, 60 anos. É frequente, de repente a força é tão grande, fazemos novamente o paralelogramo de forças. E você vê, a força resultante entra na articulação, e agora a articulação está bloqueada. E a maioria pensa que uma articulação bloqueada é uma articulação que está de alguma forma bloqueada, mas não é assim, porque de onde viria o osso? Mas as forças se desenvolveram do jeito que mostrei aqui, de modo que nenhuma força mais sai para fora, mas sim, pela força contrária, a força fica na articulação, presa, e o movimento não pode mais acontecer. São esses os pacientes que têm o problema quando tentam levantar o braço. Eles conseguem levantá-lo só até aqui. E então a dor no ombro é tão forte que eles não conseguem levantá-lo além disso. E no instante em que isso ocorre, a força que age na articulação é muito maior do que o planejado inicialmente. E agora eu sempre uso o exemplo do pilão e do socador. Você tem um pilão onde coloca algo, por exemplo, grãos de pimenta que serão moídos, que precisam ser moídos. Então você pega o socador, que é mais grosso que essa caneta aqui, mas só para ilustrar. E quando você coloca o socador sobre esses grãos de pimenta e o mexe um pouco para frente e para trás, há um desgaste leve, mas mínimo. O que você precisa fazer para quebrar os grãos de pimenta? Você precisa pressionar com força e depois mexer. E aí você já tem pó e a pimenta. Os grãos estão moídos. E você imagina que na articulação é exatamente a mesma coisa. Você tem aqui uma cavidade, você tem o pistão, e o pistão se move dentro dessa cavidade com pressões normais. Existe um pouco de desgaste que pode ser reparado, mas quando a pressão aumenta, e continua aumentando, ficando quase tão grande que a força máxima de reação neste sistema já atua. Então, a força de aperto é tão grande que a cartilagem não pode mais agir de outra forma que não seja se desgastar, ser cada vez mais triturada e desgastada. Isso é o que há sobre desgaste. E quanto à dor? Você talvez saiba que a cartilagem em si não possui receptores de dor. Sim, você ouviu direito. A cartilagem não tem receptores de dor. Isso significa que a cartilagem não pode doer. E mesmo quando se desgasta, não causa dor. Dor. Quando a cartilagem estiver totalmente desgastada e os ossos estiverem em contato, vamos analisar mais tarde. Isso. Mas em todas as fases da artrose de primeiro, segundo e terceiro grau, onde a cartilagem vai ficando cada vez mais fina, ela não pode causar dor. É importante saber disso porque a dor que surge nós a atribuímos a uma causa completamente... Imagine que aqui em cima está o cérebro, um pouco alterado em tamanho agora. Mas como imagem você pode visualizar isso. No momento em que as forças ficam cada vez maiores e o corpo mede tudo, ele mede pressão, que mede tensão, que mede movimento, que mede até mesmo velocidade, que mede até mesmo aceleração. Tudo isso vem de receptores que estão por todo o corpo, na articulação, em a cápsula, nos tendões, nos músculos, e toda essa inundação de informações vai aqui, para o centro de processamento. E ali se calcula o que está acontecendo nessa articulação que estamos observando aqui. E no momento em que o corpo mede, e essa é a nossa experiência e nossa teoria, e ele mede que o desgaste com base em todas essas medições é tão grande que o corpo não é capaz de reparar isso. Como o caracol no poço. O caracol sempre escorrega para baixo à noite e durante o dia sobe para cima. Se ela escorregar mais do que consegue subir, eventualmente ela vai se afogar. Se ela escorregar só o quanto consegue subir, então ela permanece igual.
E se ela escorregar e conseguir subir mais alto do que antes, então ela vai se afogar novamente. Então ela está até mais alta. E com a cartilagem é exatamente a mesma coisa. Quando a cartilagem se desgasta até um certo ponto que o corpo consegue reparar, ela reage. Ela também não reage com dor, porque o perigo não é tão grande. Essa é nossa suposição, é assim que interpretamos. E no momento em que ele percebe que agora há tanto desgaste pelo movimento, ele se desgasta tanto que não consegue mais acompanhar a reparação. Então isso é ameaçador à vida. Porque na época em que surgimos, não havia cadeiras de rodas. Não existiam próteses articulares. Se uma articulação estava danificada e doía muito, a ponto de não conseguir se mover, essa não era uma boa situação para sobreviver. E por isso uma ameaça à vida. E o que acontece? O corpo desencadeia uma dor. E chamamos essa dor, que eu enfatizo bastante, de dor de alarme. Por que chamamos essa dor de alarme? Porque essa dor não tem nada a ver com o estado da cartilagem, mas é produzida apenas com base no cálculo da pressão das cartilagens umas contra as outras e sobre o cérebro projeta. E ele é projetado exatamente onde faz sentido. Porque ele é projetado onde eu desenhei, ou seja, neste lado da músculos que querem provocar o movimento. Sim, porque é praticamente aí que o problema acontece. Porque veja, se o osso deve ser puxado para a direita, se a tensão oposta à esquerda fosse normal, então o movimento aconteceria sem muita pressão. Tudo estaria bem. Mas agora temos muita resistência dos antagonistas, dos oponentes, de modo que eles cedem com muita dificuldade. E isso significaria que no momento em que o movimento ocorre e a cartilagem, sob essa compressão, movendo-se e esfregando um contra o outro, o desgaste seria muito alto. Então o corpo interrompe esse movimento do músculo ativo. E isso é realmente o que há de absolutamente novo em nossa avaliação. Que se pode estabelecer um limite claro, pode estabelecer. Mostro para você uma linha que indica entre o desgaste e o que ocorre com a dor projetada pelo cérebro existe. Na maioria dos casos, não há relação causal. Agora vem mais uma coisa. E cada articulação tem uma certa amplitude de movimento, um certo ângulo, no qual ele pode ser movido, para o qual está geneticamente praticamente destinado. E se agora dissermos que esse alcance de movimento vai daqui até aqui, ou seja, um pouco mais de 90 graus, 100 graus de amplitude de movimento, daqui até aqui. Então isso significa que se eu mover minha articulação repetidamente de uma posição extrema para outra posição extrema, movimento, nesse momento a cartilagem é pressionada por toda a sua superfície, de modo que os resíduos são expulsos. E quando eu relaxo, a cartilagem pode absorver novamente os nutrientes. Isso significa que ela está bem nutrida. Ela pode se regenerar, tem todos os materiais necessários, tudo está bem. E no momento em que o movimento é limitado, esse processo também é restringido. Supondo que por causa da dor, e porque só conseguimos mover a articulação neste ângulo, que é mais ou menos a metade, pode-se supor que certas partes da cartilagem não estão mais sendo pressionadas e aliviadas. E isso é a nutrição. Isso significa que um movimento que fazemos menos, um movimento restrito, é, de qualquer forma, uma subnutrição, uma espécie de desnutrição da cartilagem. E se ainda vier a dor projetada, que restringe ainda mais o movimento, a cartilagem será pressionada ainda menos e aliviada novamente. Então, tudo isso que acabei de descrever é realmente um beco sem saída para a cartilagem. Não há mais saída disso. A pressão é muito grande, ele é esmagado, sofre mais desgaste do que consegue reparar. E o movimento fica limitado, o que reduz a nutrição. Essa é a dupla armadilha, e disso surge a diátrose. Sim, e agora vamos olhar para a realidade vivida. Alguém sente dor e primeiro toma analgésicos, o que é normal, algo que se pode fazer por um curto período.
mas não desaparece. E em algum momento ele vai repetidamente ao ortopedista, por exemplo. E em algum momento ele diz: então precisamos fazer uma radiografia. E na radiografia vê-se que o espaço articular está muito, muito estreito. E isso já é um sinal de que a artrose está em estágio avançado, porque a cartilagem cria uma distância entre os ossos. E quanto menor for a distância, menos cartilagem há. E então começa o que normalmente acontece quando a dor não pode ser eliminada de outra forma. Tira-se a conclusão, na nossa visão. A conclusão errada de que é preciso colocar uma prótese articular. E agora você deve estar se perguntando: sim, o Holland está dizendo alguma coisa, mas como ele pode estar tão certo? E por que mais ninguém sabe disso? E então só posso te dizer: coloque-se na situação de um médico que ao longo de décadas atende repetidamente pacientes que sentem dores e ao mesmo tempo E 2, 3 anos depois, inicialmente uma artrose leve de primeiro grau. E 2, 3 anos depois, esse paciente volta ao médico porque as dores ficam simplesmente piores. Ele quer parar com seus analgésicos e assim por diante. Tentou de tudo, mas nada ajuda. E a dor está mais forte, então é feita outra imagem e pode-se ver que a cartilagem está mais desgastada. O espaço articular ficou ainda menor. E assim acontece ano após ano com centenas, talvez milhares de pacientes. E sempre observa-se novamente mais dor, mais artrose. Só se pode concluir que a dor está relacionada com a artrose. De alguma forma, embora não totalmente, pois frequentemente há achados incidentais em que se observa que há artrose nas articulações. Mas essa paciente não sente. E ao mesmo tempo, existem dores intensas que fazem os pacientes sofrerem. Mas embora essa dor exista, não se detecta artrose. Isso deveria ser um indício de que algo está errado nessa avaliação de que artrose significa dor e que mais artrose significa mais dor. E agora você pode estar se perguntando: bem, tudo isso soa razoável e compreensível, mas como eu cheguei a essa conclusão? E aí eu tenho que te dizer, tive o grande luxo de não precisar me preocupar nem um pouco com o que está relacionado a quê, pois meu caminho sempre foi o de que fomos percebendo cada vez mais que certos exercícios e depois a osteopressura que relaxam os músculos levam à diminuição da dor. E aplicamos isso repetidamente e frequentemente havia pacientes que tinham apenas uma pequena artrose, mas cada vez mais surgiam casos de artrose de quarto grau. E isso é um caso especial, porque a artrose de quarto grau, recorda, do desenho de antes, o espaço articular é praticamente zero, ou seja, em certas posições da articulação há contato ósseo, osso contra osso. Bem, e aí todo mundo pensa, pessoa normal, isso deve doer. Lembre-se de quando bate a canela contra a mesa de centro-baixa. A canela dói porque o osso dói, pois ele simplesmente é pressionado, porque simplesmente exerce força, como é a artrose de quarto grau. Dissemos que a cartilagem não tem receptores de dor, isso é verdade, mas quando o osso está sobre o osso, o periósteo tem receptores de dor, sim. E aí, posso te dizer agora, e essa é a boa notícia para você, que tivemos muitos casos em que a artrose de quarto grau foi aliviada da dor. Sim, essa articulação com essa artrose pôde ainda assim ficar sem dor e forte. Reduzida em dor, quando a tensão dos músculos e fáscias foi normalizada. E esse é um efeito que a pesquisa terá que estudar nos próximos anos, décadas. Descobrir do que se trata. Eu não consigo te explicar, pois também pelo meu bom senso, osso com osso deveria doer. Mas como diz, temos muitos casos onde isso não acontece e as pessoas voltam a se movimentar normalmente e conseguem quase não sentir mais dores ou até nenhuma dor. E agora vamos considerar talvez um caso. Seu caso, sim. Você talvez tenha dores há anos, em algumas articulações, e você não consegue lidar com isso, mas sempre teve de alguma forma, funcionava assim, e então em algum momento você vai ao médico e é feito um exame e então dizem que é artrose, e aí você pensa automaticamente, sim, agora sei por quê. Tenho as dores, tenho artrose, então você também faz essa conexão automaticamente.
Porque você sente isso, você sente seu joelho dói. Você recebe a informação, o joelho tem artrose, então está claro que a dor vem da artrose. Mas por que ela não vem dela? Na grande maioria dos casos, eu já expliquei detalhadamente. E por fim, sim, não acredite no que eu digo aqui, apenas experimente. E todo mundo tem em seu círculo de conhecidos, amigos e família, pelo menos uma pessoa, geralmente mais velha, que tem artrose. E se você tiver sorte, também artrose de 4º grau. E por que eu digo? Se você tiver sorte, porque isso é um bom teste, sim, porque se essa pessoa fizer nossos exercícios, ou se essa pessoa se tratar com um dos nossos terapeutas, então a prova está feita. Mas agora vamos dar um passo adiante. Talvez você seja alguém ou conheça alguém que tenha colocado uma articulação artificial. E aqui, para deixar claro, não sou contra articulações artificiais. Não sou contra as articulações, mas sou contra que, em situações onde uma articulação artificial ainda não é necessária, ou não é preciso colocar uma, fico muito aliviado quando a articulação do quadril está destruída, o encaixe está quebrado. Sim, a cadeira de rodas é necessária. Basicamente, então é ótimo que tenhamos pessoas que implantem articulações artificiais, que podem implantar articulações artificiais para que as pessoas possam voltar a se mover normalmente. Isso absolutamente. E agradeço a Deus que isso exista. Mas pela minha experiência, sei que na maioria dos casos em que essas articulações são implantadas, na verdade, não seria necessário, pois existem outras abordagens que vamos discutir em breve e que levam à resolução do problema. E se você agora implantar uma articulação artificial nesse sistema, onde as tensões dos músculos e das fáscias são tão intensos que a articulação original ficou bastante desgastada, que isso causou todo esse desastre. Então pensa bem, se a articulação artificial for movimentada sob essas tensões, o que acontece? Então haverá desgaste da mesma maneira. E aí, como venho da engenharia mecânica, existe uma relação drástica, uma relação negativa, ou seja, materiais de alta resistência, como cerâmica e metais. E assim por diante, geram partículas extremamente finas. E há indícios já há anos de que em pessoas com articulações artificiais, possuem articulações artificiais, é preciso ter muito cuidado para que esse desgaste não entre no organismo. E isso é apenas uma coisa. A outra é que, após essas operações, existem todos os tipos de condições. Então, em parte, as pessoas estão inicialmente, após um certo tempo, quando a ferida já cicatrizou, sem dor inicialmente. Então, há outros que acordam e, a partir daí, são ainda mais afetados pela dor. Ou a dor permanece a mesma. De qualquer forma, por favor, esclareçam. Segundo o nosso modelo, como a dor é gerada. A dor é causada porque a tensão está muito alta. E mesmo que agora, por causa da anestesia que relaxa, a anestesia elimina tensões dos músculos. Se a dor for inicialmente reduzida, se a pessoa se mover de forma limitada e reconstruir toda a tensão. Essa é uma lei bem clara, pois isso explica por que a cirurgia não funciona a longo prazo e de forma sustentável. Sempre deveriam ser feitos exercícios adequados, mas se eles não forem, E agora, brevemente, sobre os analgésicos. Claro que muitas vezes se pode aliviar a dor assim, mas o que é a dor de alarme? A dor de alerta deve funcionar como um aviso na consciência do dono deste corpo de que algo não está certo e que ele de alguma forma reflita sobre o que pode fazer diferente para que a dor de alerta não seja mais necessária. É um chamado para agir. Não pode continuar assim, porque senão você vai se prejudicar demais. Isso é o que está por trás disso. Isso significa que, durante o fim de semana, quando há um casamento ou uma conferência importante, é claro que posso tomar analgésicos, mas advirto enfaticamente contra fazer isso continuamente, pois isso aceleraria a progressão da artrose. Porque então, a dor como sinal inibidor não te faz avançar, pois você se prejudica. Ele está desativado, então o paciente pode se machucar. Agora, vamos ver o que você pode fazer para ficar sem dor. Para regenerar a artrose, ou seja, reconstruir a cartilagem. Lembre-se do que explicamos durante todo o tempo. Temos ângulos de movimento reduzidos que geram tensões em certas áreas musculares faciais, que causam forças cada vez maiores na articulação. E os ângulos ficam cada vez mais restritos. Então, o que devemos fazer?
Precisamos ampliar os ângulos para que a cartilagem seja novamente pressionada por toda a sua superfície e é aliviado para que sua nutrição volte a aumentar. E a pressão que recai sobre a cartilagem ao se mover, que se acumula na articulação, precisa ser normalizada. E quando isso acontece, a cartilagem tem uma chance de se reconstruir. Você poderia perguntar agora por que isso não foi observado até agora? A resposta também é bem simples, porque veja, se você tem artrose e continua se movendo do jeito que está acostumado e não faz nada a respeito, o que acontece na articulação? Sabe-se pela pesquisa que células-tronco migram para lá, ou seja, precursores dessas novas células da cartilagem, que devem formá-las novamente. Tenho certeza de que isso também acontece. Mas se as condições de pressão e de nutrição não mudam, como as novas células que estão sendo formadas poderiam sequer existir. Então, elas são imediatamente esmagadas novamente. E para mim, essa é a explicação de por que até agora, com a abordagem normal, nunca foi observado, porque a pressão simplesmente permanece e tende a aumentar em vez de diminuir. Essa é a explicação para isso. E se você analisar essas conexões, fica claro que a chave para eliminar a dor e reconstruir a cartilagem nos músculos e nas fáscias está. Os músculos precisam ser ativados normalmente em relação à sua tensão, para que não haja resistência excessiva através dos músculos. E as fáscias, que estão inseparavelmente entrelaçadas nos músculos, como uma teia de aranha, às vezes mais grossas, às vezes mais finas, e aliás as fáscias também reagem a essas forças. Sabe-se que as fáscias, no momento em que os músculos estão fracos, ficam mais fortes. E as fáscias têm a grande desvantagem em relação aos músculos de que não são controladas pelo... Isso significa que eles são como um elástico que puxa lá dentro. E isso não pode ser modificado. Mas por meio de certas abordagens, as fáscias podem ser tornadas mais flexíveis novamente. De modo que elas trabalhem melhor novamente com o sistema como um todo. E para alcançar exatamente esse estado de forma ideal e eficiente, ou seja, com o mínimo de tempo investido e o máximo de efeito possível. Por isso desenvolvemos, por exemplo, os exercícios desenvolvidos. Os exercícios são uma combinação de alongamento passivo, alongamento ativo e contração oposta, de modo que os músculos e as fáscias que estão sendo exercitadas agora não só se tornam mais flexíveis e macias, mas também mais fortes. Eu não tenho nada contra músculos fortes, pois a força dos músculos é controlada pelo cérebro, ajustável. E no momento em que um músculo está forte e o corpo percebe que há muita força no músculo, o que prejudica o corpo, ele imediatamente regularia a força para baixo através do cérebro. Por isso, deve ser um treino especial, e por isso nossos exercícios são organizados, de modo que o alongamento seja combinado com o fortalecimento em um único exercício. Para conseguir isso de maneira especialmente econômica em tempo. E no momento em que esses exercícios são feitos, o raio de movimento, esse alcance, range, de movimento aumenta novamente, de modo que toda a cartilagem possa praticamente ser comprimida. Toda a cartilagem também possa se expandir novamente no movimento oposto, por assim dizer. E as novas absorve nutrientes, então ele volta a se alimentar melhor. E para a dor existe. Muito rapidamente não há mais motivo. Pois assim que as tensões se normalizam, a dor geralmente diminui drasticamente ou desaparece completamente. Isso ocorre com os exercícios em poucos dias ou semanas, e com a osteopressão é ainda mais rápido, pois essa é a técnica que nossos terapeutas utilizam. Osteopressão, pressão óssea, ou seja, pressionar os ossos, e aí acionamos pontos específicos nos ossos, onde influenciamos diretamente os programas. Assim é nosso cérebro, onde o cérebro é influenciado e o que surge de tensão excessiva no cérebro, projetado para dentro da estrutura. Por assim dizer, isso é normalizado diretamente no cérebro, levado a um nível normal, para que tudo volte a se mover de forma suave e fluida. Pode. E além dos nossos exercícios, que afinal são um treino de gargalo, pois em todos os lugares onde fica apertado e muita força e pressão são acumuladas, o gargalo precisa se abrir novamente. Abrir para que tudo possa fluir novamente e a força seja normalizada. Além dessas exercícios, o pressionar e, em terceiro lugar, o rolar. A massagem com rolo de fáscia, que é uma massagem especial. A massagem com rolo de fáscia
onde também usamos rolos especiais para garantir que as áreas das fáscias musculares, onde há muita tensão, sejam novamente reguladas por certos receptores que são acionados por esses rolos especiais, por assim dizer. E, ao mesmo tempo, queremos trazer o metabolismo de volta ao sistema. E esse é mais um ponto muito importante que você pode ter em mente, porque em todos os lugares onde o movimento está restrito, quando é assim, o metabolismo é automaticamente reduzido drasticamente. Por quê? Porque o metabolismo só funciona normalmente e em alto nível no corpo quando há movimento. E se você estiver em determinadas áreas onde quase não ocorre mais movimento, como na massagem com rolo miofacial, por exemplo, quase não há metabolismo. E o metabolismo normalmente é gerado pela presença do movimento. Mas na fase de transição, da dor e especialmente o retorno completo ao movimento, nós superamos isso. Para tornar o sistema funcional novamente mais rapidamente, fazemos isso através dessa massagem com rolo miofacial, praticamente aplicando pressão externa para que os músculos e as fáscias sejam comprimidos. E quando você rola sobre eles, eles relaxam, o que traz água para as fáscias. Tudo isso desliza melhor novamente, e tudo isso junto resulta em uma eficácia extremamente alta, que conseguimos com nossos procedimentos. E se você quiser experimentar tudo isso em si mesmo, como se sente que a dor pode diminuir e que você pode recuperar mobilidade, especialmente se tiver artrose. Então, clique aqui e experimente sem medo. E agora, de forma bem clara, porque muita gente pensa, ao receber o diagnóstico de artrose, que devem se mexer menos. Também são aconselhados a deixar de praticar esportes, porque aí o pneu, que já está bastante gasto, acabaria se desgastando ainda mais. Por favor, se liberte completamente dessa imagem, porque não somos um carro com um pneu, mas somos um sistema de células vivas que tem a capacidade de se reparar. E com a palavra reparação, por favor, estejam cientes de que falamos sobre nutrição da cartilagem, do que a cartilagem se alimenta. Claro, dos nutrientes que estão no corpo. E como esses nutrientes entram no corpo? Isso acontece pela forma como nos alimentamos como seres humanos no geral. E isso tem muitas outras aplicações, mas apenas fique ciente de que quanto mais nutritiva a sua alimentação for, melhor sua cartilagem pode se regenerar, porque simplesmente os materiais de construção são melhores. Você pode pegar algo na loja de materiais barata, aí você pode montar algo que dure um tempo. Mas se você consumir materiais de construção realmente de alta qualidade, sua regeneração da cartilagem também podem ser da mais alta qualidade possível. E informações sobre isso você encontra no canal da Petra, doutora. Petra Bacht, minha esposa, talvez você saiba, porque lá tem muitas coisas interessantes para descobrir como você pode se alimentar de uma forma saudável, que também beneficie seu rim